tudo formal, tudo muito bonitinho. Nenhum deputado da nossa bancada perguntou sobre o óbvio, entre outras coisas, da nossa insegurança cotidiana. O caso da Marielle. Mas lá pela ação eu falei, vem cá, vocês não vão falar nada sobre a Marielle? Aí o general começou a falar alguma coisa, olha, é um caso complexo, difícil, mas pela telemática, pelas informações eletrônicas, a gente está afunilando. Aí o general Braga, que é o interventor, falou para o general Richard, que é o secretário de segurança, ambos do Exército. Pode parar por aí, Richard, por favor. Tá de bom tamanho, chega. Então eles têm essa linha do sigilo total e a gente, como eles sequer respondem agora a requerimentos de informação e pedidos de audiência da comissão de deputados que acompanha o caso, está desconfiado que eles não estão apurando nada, não estão avançando nada e tem gente graúda na parada. Tem gente do aparato do Estado poderosa para fazer um crime daquele teor e daquele conteúdo. Então, ainda assim, ontem as mães enlutadas e essa semana a Bruna, mãe do Marcos Vinícius, lembram dele? Há 3 semanas, morto pelas costas quando ia pela escola, numa intervenção militar absurda, abjeta, desastrada lá na Maré. Ela se tornou uma lutadora, uma guerreira. Essa mulher é impressionante, porque ela fez do seu luto profundo, que é a pior dor do mundo, perdeu o filho. Ela disse lá em Brasília, onde nós a levamos na Comissão de Direitos Humanos antes de ontem, olha, o natural da vida, o lógico é os pais enterrarem os filhos e não o contrário. Mas ainda assim, eu não estou com ódio não, nem espírito de vingança, que é o nome da operação lá na Maré, que matou meu filho para vingar um policial, que é sempre lamentável quando morre também, morto em Acari, que sobrou para o meu filho quando ia para a escola. Isso é uma dor que meus olhos já são 2 lagos escuros e secos, de tanto chorar, mas eu quero é justiça. E acreditem, a autoridade de segurança não a recebeu, ela não conseguiu falar com ninguém, porque o caso não tem a repercussão do da Marielle, e ela é uma Maria, uma Bruna, uma anônima, pobre, diarista, que já foi catadora de lixo lá no Caju, mas é impressionante a garra dessas mães fortes que vivem a tragédia de terem perdido seus filhos para violência quase sempre estatal que há no Brasil. Então, o luto pela Marielle é a luta pela justiça nesse país. Nós não queremos apenas a elucidação do caso trágico, horroroso, da execução da Marielle e do Anderson. Nós queremos também a justiça para todos esses chacinados aí nesse país, que é o campeão mundial de mortes, de homicídios, 62 mil homicídios, segundo o Atlas da Violência, no ano passado, e sem solução, quase 95% deles. Isso é inaceitável, a mobilização cidadã tem que continuar. Enquanto isso, há aqueles que dizem que tem que matar todo mundo, que tem que pegar arma, cada cidadão sair aí matando, arrebentando. Na hora de mostrar valentia, como na Câmara dos Vereadores ontem, em relação ao Crivella, a linhagem desses valentões que estão fazendo sucesso aí nas pesquisas eleitorais foge. O vereador Carlos Bolsonaro não apareceu na sessão de ontem. Será que ele está passeando na Europa? Mas é sempre ruim. A pior posição na política é a omissão. E o outro ponto, e eu resumo, é o seguinte. Está ali uma brasileira octogenária de 18 anos, 17 anos de idade, volver aos 17, uma inspiração para nós. Que bom que Luísa veio para o PSOL. E quando também alguns até amigos nossos falam assim que para governar você precisa fazer todo tipo de aliança, senão você dança com esses parlamentos em geral cheio de gente corrupta. A Luísa dá um exemplo concreto de que não é preciso abrir mão de princípios. Ela foi prefeita de São Paulo no final dos anos 80. A maioria da Câmara Municipal de São Paulo era malufista. Tentaram caçar o mandato dela, inventando coisas, porque eles têm instrumentos para isso. A mentira não é só forte agora no Brasil, não, vem de Cabral, do outro Cabral, do Pedro Álvares. E Luísa resistiu tendo minoria na Câmara. Sabe por quê?
ela tinha um grande aliado que era o povo, que eram os movimentos sociais, que era a mobilização. Lembra, Eliomar? A gente foi em caravanas do Rio e nos juntamos a umas 15 mil pessoas, cercamos a Câmara Municipal, eles iam caçá-la, porque estava fazendo um governo voltado para o povo, justo, transparente, e futucando os nichos de corrupção. Ela não tinha nem um secretariado, tinha um ministério. Paulo Freire na educação, Marilena Chauí na cultura, na fazenda, na economia, tinha o Paul Singer. Olha, a melhor estirpe de pensadores e gente comprometida com os interesses da população naquele governo fantástico. Não caçaram, e ela não precisou fazer aliança com o PMDB, PP, essa ratatouille toda, não. A aliança dela foi com o povo e sobreviveu. É uma lição que nós achamos que aprendemos, nem todos os outros do nosso campo. Mas a vida segue e hoje, então, aqui, esse espaço democrático que chama Praça Mário Lago, nome dado pelo então vereador Eliomar Coelho, César Maia, então prefeito, vetou, o veto foi derrubado e o nome está ali, Praça Mário Lago, que o povo chama de buraco do lume. É buraco, mas tem luz. E a luz hoje é Luísa Erundina. Vamos nessa. Muito bem. Vamos agora partir para um momento especial da sexta-feira de hoje. Além da atividade normal de prestação de contas, da nossa discussão, nós estamos aqui para uma homenagem especial a essa figura extraordinária que nos visita hoje. Com alegria imensa. Eu queria que o Chico Alencar permanecesse aqui, Marcelo Freixo chegasse aqui, o Milton Temer, que é o refundador desse espaço, que está ali, também chegasse aqui, nossa companheira Rosa Cipriano, o Tatiani, Orlando Zacconi, os nossos companheiros que chegassem aqui perto, que eu vou passar a palavra ao Eliomar, porque o Eliomar é o autor dessa homenagem. O Eliomar e a Erundina beberam da água da eterna juventude e por isso mesmo andam sempre juntos desde sempre. Eliomar, é contigo, você que vai assumir aqui a coordenação. Inicialmente, boa tarde para todos e para todas. Hoje realmente é um dia todo especial para nós do Partido Socialismo e Liberdade. Estamos recebendo desde ontem a terra da cidade do Rio de Janeiro, a terra do estado do Rio de Janeiro, recebendo uma das figuras mais ilustres do nosso partido, uma das figuras mais ilustres da política brasileira. Foi prefeita de São Paulo, foi ministra, deputada federal, ou seja, tem uma história de vida, é minha irmã de história política de vida. Desde muito tempo, nós que fomos forjados naquilo que produz a melhor têmpera nordeste brasileiro, então eu e a Erundina viemos para cá para dar um jeito. Para dar um jeito, né? Mas é isso aí. Então, olha, é com alegria, realmente, hoje é isso daqui, Luísa. Isso daqui é o famoso buraco do lume, sabe por quê? Porque um empreiteiro resolveu fazer dessa praça um grande edifício, lá de Pernambuco. Chamava-se Linaldo Shoa Medeiros, por isso tem lume, né? E aí é claro que pegou o dinheiro, surrupiou, não fez o edifício, ficou só um buraco aqui. Aí o pessoal chamava buraco do lume, com tapão, isso, aquilo. Depois resolveram fazer um trabalho de urbanização do espaço. Então hoje é isso aqui. E nós sempre aproveitamos isso daqui. O que eu chamo aqui é uma ouvidoria a céu aberto, porque toda semana a gente vem aqui, fazemos a prestação de contas das nossas ações nas casas legislativas que representamos exatamente a população, e ao descer desse banquinho a gente se coloca à disposição para receber demandas da população. Então, é claro que essas demandas servem exatamente de referência para as nossas ações nas casas que nós representamos e trabalhamos para defender uma condição de vida melhor, mais digna para a população do estado do Rio de Janeiro. De maneira que é isso aí. Então hoje nós estamos aqui e é claro, uma festa maravilhosa, apesar da gente
todos nós carregamos um ator, porque mais de 120 dias e ainda não foi descoberto os executores e os mandantes da execução da companheira Marielle e do companheiro Anderson, entendeu? Mas nós estamos aí, vamos perseguir, vamos ficar cobrando com energia, e isso daí tem que ter um final onde realmente aquele negócio não está tudo certo ainda, porque quando não chegou no final, quando chegar no final significa que está tudo certo, mas nós vamos chegar lá, custe o que custar. Nós temos que mobilizar as pessoas, trabalhar e fazer com que as consciências comecem a ficarem abertas exatamente para que se entenda o que é a política no estado do Rio de Janeiro, responsável exatamente pelas piores condições que nunca nós pensamos que pudesse acontecer no estado do Rio de Janeiro, onde você tem um ex-governador preso, onde você tem um governador delatado permanentemente, onde você tem 6 ministros do Tribunal de Contas do Estado, 6 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado está lá afastados, já tiveram presos, onde você tem 3 deputados que era a cúpula da Assembleia Legislativa presos, entendeu? Ou seja, é realmente lastimável. Nenhum estado da federação tem esse tipo de desgraça a cair sobre a cabeça de cada um daqueles que residem, que moram exatamente no estado do Rio de Janeiro. Faz parte dessa população sofrida, é isso aí. Mas, de qualquer maneira, companheiros aqui, entendeu? Companheiro Milton Temer presente, que é uma das figuras responsáveis pela continuidade deste buraco do lume, deste banquinho aqui, porque provavelmente há 15 anos atrás ele era um dos que ocupava toda sexta-feira como deputado federal, vindo trazendo aqui as notícias quentes. Hoje é o companheiro deputado federal Chico Alencar, meu Francisco, companheiro Tarcísio, nosso futuro governador do estado do Rio de Janeiro, porque a gente vai ter que eleger o Tarcísio, nós vamos ter que eleger Chico Alencar senador desse estado. Todo mundo é pré-candidato, mas nós vamos ter que eleger, porque nós temos que começar a partir da pré-candidatura, né? Tem que parar, mas aí, com certeza. Então nós temos várias pessoas, vários candidatos aqui, deputado estadual, companheira Talíria aqui, nossa candidata também, né? Ou seja, nós estamos aqui hoje engalanados, né? Realmente hoje o pessoal realmente está, na palavra que todo mundo usa agora, empoderamento, empoderança, entendeu? E de maneira que é isso aí. Então eu gostaria, com uma honra enorme, muito grande, representando a nossa bancada na Assembleia Legislativa, o que significa estar representando todos vocês, que nós entregamos com muita honra um título de cidadão fluminense. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no exercício das atribuições que a lei me confere e nos termos da resolução número 644 de 2018, aprovado na sessão de 28 de junho de 2018, concedo, por iniciativa do deputado Eliomar Coelho, título de cidadã do Estado do Rio de Janeiro, a senhora Luísa Erundina, nossa deputada federal pelo Estado de São Paulo. Galera, só vem da câmera. Gente! Segura, frente da câmera. Luísa! 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 Erundina! 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 Ai, meu Deus, que força! Boa tarde, companheiras, companheiros. Eu agora sou um de vocês, sou uma de vocês. Eu agora sou cidadã
Carioca já era. Carioca que ele me deu a medalha Pedro Ernesto, quando era prefeita. E eu passei por aqui, ele me trouxe aqui no dia em que ele me entregou aquela comenda e me deu uma enorme satisfação. Foi uma honra enorme. E eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu fui eleita prefeita, viu, Eliomar? Nos primeiros dias, né, aquela emoção, aquela comoção, aquele medo da elite paulista e paulistana de ter uma mulher, uma nordestina, uma petista, uma mulher de esquerda para governar a elite paulistana, era demais para eles, né? Eles ficaram muito assustados. Mas deu e a gente chegou lá. Foi uma zebra, não tem importância, mas chegamos lá. Pois bem, quando eu fui entrevistada pelos jornais, pelos jornalistas, que todo mundo me deu uma atenção danada. Só foi, viu, Marcelo? Só foi nos primeiros dias. Porque depois, quando eu assumi, meu irmão, aí foi brabo. Foi brabo, né? A tentativa de me inviabilizar como governo. Mulher, nordestina, do pé de esquerda. Como é que eu ousei, né, exercer o poder, o comando da maior cidade do país, a terceira maior cidade do mundo? Era demais para eles, né? Pois bem, aí um jornalista perguntou para mim: você gostaria de viver aonde? Aí eu disse: eu gostaria de viver no Rio de Janeiro. Foi uma coisa, a primeira afronta que eu fiz aos paulistas e aos paulistanos. Você acabou de ser eleita prefeita de São Paulo e disse que queria morar no Rio de Janeiro? Eu digo: é verdade, eu queria morar no Rio de Janeiro. Ó, e aí, meu irmãozinho, Eliomar, quando vereador, me concedeu a medalha de mérito Pedro Ernesto, que também foi prefeito, né? E que deu o nome ao Palácio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Portanto, eu sou carioca também, né? Eu sou carioca adotada pelos cariocas. E agora, veja bem, eu me torno cidadã fluminense pelas mãos do mesmo companheiro. Isso me dá uma honra, uma alegria, uma satisfação, me dá uma vontade enorme de ajudar a mudar esse estado e mudar essa cidade. Junto com meus companheiros, nós temos pré-candidatos a governador, temos pré-candidatos a deputado federal, a deputado estadual, ele inclusive vai ser reeleito. O Freixo vai nos ajudar lá na Câmara Federal. Vocês vão ver o que esse cara, aquilo que está fazendo aqui, o que não vai fazer lá em Brasília. Nos chamando aos outros, o Chico, o Glauber, a mim, a Ivan Valente, o João Willis, essa turma toda, somos poucos, mas damos um trabalho danado àquela direita safada lá da Câmara dos Deputados. E tem o Edmilson do Pará, é outro guerreiro, que dá uma força enorme à nossa pequena bancada. O companheiro que começou a fala aqui, dizia que nós tínhamos bebido na fonte da juventude. Mas eu vou contar um segredo a vocês, não é fonte de juventude não, a gente é nordestino. Olha a nossa cabeça e o nosso pescoço. É cabeça chata, pescoço curto. É a marca do nordestino. Tem filho de nordestino aqui ou não tem? Levanta o braço. Tem nordestino aqui? Tem? É pouco, viu? Mas eu já vi mais nordestino aqui no Rio de Janeiro. Não sei o que aconteceu, viu? Tá diminuindo os cabeças chatas aqui, né? Está piorando. Viva o Irana! Viva o Irana! Nós não bebemos. Ele me trouxe rapadura. Disse que me trouxe rapadura. Lá me trouxe um caixote com rapadura. O que é que você trouxe? De Uirana, a lembrança maravilhosa da tua O Iraúna, ele sabe até que existe o Iraúna. Dizem que não existe o Iraúna não. Olha aqui, olha o presente que eu ganhei, ó. Rapadura e uma mensagem por escrito muito bonita. Se vocês quiserem, a gente alguém de papel, alguém lê, tá certo? Então, é mais uma homenagem a essa nordestina perdida por esse mundo do Brasil afora. Pois bem, gente, nós não bebemos na fonte da juventude não. Nós comemos rapadura. E sabe o que vocês comeram? Por isso vocês são fracos e envelhecem logo? Vocês comeram danoninho. O segredo de ter garra, que era no Nordeste, gente pobre como nós, não sei se era muito pobre quanto eu, não sei, mas eu era de migrar no tempo da seca, eu e minha família. Olha, companheiro, tem um ditado lá que diz que filho de pobre, quando não morre nos 3 primeiros anos, se cria e tem uma força danada. E é difícil de morrer.
É isso que acontece comigo e com o companheiro Eliomar. Então, gente, eu não estou brincando, eu estou falando muito sério. Eu estou falando daquilo que o meu coração está dizendo. Eu amo esse estado, eu amo essa cidade, eu amo cada um e cada um de vocês. E sinto muita tristeza de ver o que fizeram dessa bela cidade, desse belo estado, que está nas nossas mãos, nas mãos dos socialistas, e nós somos socialistas. E é isso o motivo da nossa juventude eterna. O socialismo é um sonho que nos coloca a perspectiva de mudar o destino da humanidade. O destino da humanidade é o socialismo. Igualdade de direitos, justiça para todos, pessoas felizes. E o socialismo é isso. Não é um modelo de Estado, não é um modelo de sociedade, não é um modelo de economia apenas, é um modo de existir, é um modo de ser, é um modo de se colocar diante do mundo, é um modo de conviver com as outras pessoas, e isso nos dá uma alegria e uma juventude eterna. Eu acredito nisso, isso me sustenta, isso me faz estar num partido que tem esse compromisso com o socialismo, desde já, não é no futuro, é desde já. Vivendo os valores socialistas, vivendo os princípios socialistas, vivendo o verdadeiro socialismo, que é exatamente a fraternidade, o sentido de justiça, de igualdade e de felicidade. Nós nascemos para ser felizes, e ser feliz é só ser socialista 24 horas por dia e viver alimentada por esse sonho. Um sonho tão grande que não cabe de uma vida, por mais que essa vida seja longa. Por isso eu coloco nas mãos de vocês que são jovens, que estão começando a sonhar. Sonhem muito, sonhos grandes, que vocês nunca atingiram plenamente, que é para poder manter-se sempre ativo, mobilizado e com vontade de chegar lá. Então, minha gente, eu estou muito feliz. Essa tarde luminosa, essa tarde bonita, nessa tarde que promete mudanças melhores e melhores tempos para esse estado, para esse país sofredor. A história dá saltos, a história não anda para trás, a história não é para os ladrões, não é para os traidores do povo, não é daqueles que usurpa o poder popular. Nós acreditamos no futuro do Brasil, no futuro do Rio de Janeiro, pelas mãos dos verdadeiros patriotas, mulheres e homens, que vivem, que constroem e que amam esse estado, essa cidade e esse país. Isso está nas nossas mãos, nas mãos do povo. O novo povo é que cria, não é outra pessoa, nem é outro segmento da sociedade. É preciso acreditar nisso. Lutar contra o ódio, contra o preconceito, contra a discriminação, contra o medo. O medo é o inimigo nosso. O desânimo, o desalento é conservador, é reacionário, nos desmobiliza. Portanto, minha gente, a palavra de ordem é esperança. Não esperança como uma atitude passiva, mas como dizia o mestre Paulo Freire Leomar, a esperança é esperançar, é esperar e agir. E a esperança é uma energia interna, é um vírus do bem. Ele contagia os que estão por perto, e ele gera um movimento de ação, ele gera uma força popular, e é o poder real da sociedade democrática, é o poder popular. E sem o poder popular não há governabilidade possível, não há solução possível para o nosso país. E é preciso acreditar nisso, fazer disso como algo que nos faz acordar felizes e que nos faz dormir na certeza que o dia seguinte será melhor. Eu acredito no futuro, eu acredito na juventude, a juventude que vai levar em frente esse fácil de certeza de que o mundo é de todos, não é de apenas alguns, e para isso precisa ser construído, precisa ser... Olha, estão me empurrando aqui, porque eu acho que está na hora de terminar o papo. E quando eu vi que a tribuna era um caixote e eu falar em cima, aí eu me lembrei que quando eu chego num ambiente para falar numa tribuna de verdade, uma tribuna que você fica atrás dela e tem o microfone, eu fico já olhando, porque as tribunas são altas, eu sou baixinha, eu digo que se eu ficar lá atrás ninguém vai me enxergar.
Aí eu me dei conta por que as tribunas são tão altas. E a tribuna é um instrumento de poder, é um símbolo de poder. E nós, mulheres, não temos poder nessa sociedade desigual, discriminatória, injusta, machista, homofóbica, que lamentavelmente não nos dá. Até nisso o pessoal renova e inova. É colocar a tribuna nós em cima dela. E aí, em vez da gente ficar baixinho, a gente aumenta. Isso, Chico. Então, minha gente, por favor, apoie os nossos candidatos e as nossas pré-candidatas. Desculpa, eles não são candidatos ainda, nem são candidatos ainda, eles são pré. É uma mistura aí que a gente não entende muito bem, mas no fundo a gente quer que eles cheguem lá, porque a gente quer que eles continuem lá. Governador do Estado, senador da República, Chico já está há muito tempo na Câmara, é preciso pôr alguém nosso no Senado, para a gente fazer uma ponte sem nada de Câmara, aí a gente é mais forte. Como a gente faz a ponte entre deputado estadual, deputado federal, vereadores e movimentos sociais e populares. Mandato sem povo não é mandato legítimo, não é mandato eficaz, não é mandato que vale a pena ser disputado, ser assumido. E nós temos que transformar a forma de exercer o poder. Não basta disputar e conquistar o poder, é transformar a forma de exercer o poder. E como é que a gente transforma o exercício do poder? Dividindo esse poder com quem é a fonte do poder. E a fonte do poder são vocês, é o povo, são os trabalhadores, as mulheres, as negras, os negros, os índios, os homossexuais, todos aqueles que constroem o mundo, que constroem a sociedade. E o mundo e a sociedade pertencem a todos. Eliomar, eu estou muito comovido com a tua generosidade comigo. E eu quero dividir essa homenagem com todos aqueles que acreditam no futuro do Brasil, com todos que vão assumir a transformação do Rio de Janeiro. Vamos tirar das mãos desses sacanas, desses traidores do povo, desses usurpadores da riqueza que o povo constrói, e vamos colocar tudo isso nas mãos do povo. E vocês não imaginam o que dá para fazer. Dá para fazer muita coisa, muitos milagres. Acabar com a pobreza, acabar com a desigualdade, acabar com o desemprego, acabar com o sofrimento do povo. É isso que a gente quer, é por isso que a gente vive. Obrigado, minha gente. Obrigado, Rio de Janeiro. Eu sou uma de vocês agora. Obrigado por me adotarem. Eu agora sou carioca e sou fluminense. Graças a esse companheirão que é o Eliomar. Sem mais delongas, tem muitos querendo aqui fazer a sua saudação. Eu vou chamar o nome agora que está cada vez na cabeça dos cariocas. Afinal, há 2 anos atrás se elegeu o Marcelo errado. Agora, vamos ouvir o Marcelo Freixo. Boa chamada. Boa tarde a todos e todas, Erundina querida. Quero dizer para vocês que hoje, no final da manhã, eu fiz algo novo, que foi, eu entrevistei a Erundina e o Eliomar. Foi uma experiência sensacional, porque o título da nossa conversa era Renovação da Política, né? Com a Erundina e com Eliomar, né? Porque, por mais incrível que possa parecer, depois de tantos anos na vida pública, tantos anos de vida, a Erundina e o Eliomar representam uma renovação na política, representam algo novo, porque o que tem de setores novos, representando algo arcaico, algo velho, algo que não faz sentido, algo que nós não queremos, é muito grande. Então, a Erundina representa a ética, representa a coragem, representa a firmeza, e isso é sempre algo novo na política brasileira. É muito bom, Erundina, ter você aqui. E, Erundina, eu perguntei para ela o seguinte: o que te faz? Foi a primeira pergunta do bate-papo da gente. Está lá na internet, vocês podem pegar, e aliás podem, devem pegar e fazer as pílulazinhas pequenininhas, divulgar. E aí a primeira pergunta que eu fiz para os dois dizia o seguinte: Erundina, o que te faz, depois de tanto tempo de vida, depois de tanto tempo de vida pública, você ser referência para tantos jovens? Né? Como é que tanta pessoa, tantos jovens olham para você e tem referência na vida pública, na vida pessoal? E a resposta era o seguinte: porque eu tenho sonhos.
porque eu não abro mão dos sonhos, e é o sonho que me torna cada vez mais jovem. Isso é algo para a gente aprender. Um dia não é um exemplo de deputada federal, um dia não é um exemplo de vida, é um exemplo de mulher, é um exemplo de pessoa, é um exemplo que a gente tem que carregar dentro da gente. Não tem como homenagear você com tudo que você merece, não é um título, tudo é muito pouco perto de tudo que você representa na vida de todos nós. Na verdade, a gente é que agradece, você é que representa algo tão pungente para a gente. O pessoal do Rio de Janeiro é um partido cada vez mais forte, a nossa Câmara de Vereadores agora dá um exemplo do que cabe ao parlamento, né, entrando com o pedido de impeachment ao Crivella, que era o desejo da maioria da população. Hoje eu dei uma entrevista para a Band e o cara falou, mas vem cá, tem contradição, impeachment? Eu falei, olha, impeachment é algo que a gente pode pedir se tiver crime de responsabilidade. Quando não tem crime de responsabilidade, não pode ter impeachment, seja em governo que for, seja da direita ou da esquerda. Se não tem crime de responsabilidade, não pode ter impeachment. Governo é ruim, se derrota no voto. Agora, se tem crime de responsabilidade, se você coloca dentro de um palácio público, dentro de um prédio público, uma reunião de campanha, onde você promete asfaltar a rua, promete não cobrar IPTU para eleger os seus deputados, você promete usar a máquina do Estado para eleger os seus deputados, isso é crime. Isso é crime, isso é improbidade, isso é crime. É crime de responsabilidade também. Se você fura a fila da saúde pública, pedindo para ligar para a Márcia, né? Coitada da Márcia, né? Enfim, mas são muitas as Márcias que não conseguem ser atendidas na saúde pública, que mofam nas filas. São muitas Márcias, mães, netas, avós, que não são atendidas na saúde pública. Isso é crime. Ele não pode, um prefeito eleito, e ele foi eleito, ele ganhou a eleição, mas ele não tem um salvo-conduto, ele não pode fazer o que ele bem entende. Se ele cometeu o crime, ele tem que responder por isso. Está correta a bancada do PSOL, é uma honra ter essa atuação da bancada do PSOL na Câmara de Vereadores. E não tenho dúvida, Tarcísio, que se a população pudesse, tivesse um instrumento de opinar, ela opinaria para que o prefeito respondesse criminalmente por isso. Só que essa história não acabou. O Ministério Público, nós fomos lá, em mãos entregamos para o Procurador-Geral a denúncia, e ontem o Ministério Público aceitou a denúncia e denunciou o prefeito. Então, se na Câmara de Vereadores, por uma magia de uma nova relação, pela demissão do secretário de Educação e por acordos nem sempre republicanos ele conseguiu escapar, isso não quer dizer que essa situação se resolveu. Ele está respondendo ao Ministério Público pelo crime que nós do PSOL denunciamos. E esse é um papel decisivo para a gente fazer. Se a gente está em praça pública, e se em praça pública a gente cumpre esse dever básico republicano de prestar contas, de conversar e de encontrar as pessoas, no parlamento também. E esse é o grande segredo que a Erundina falava para a gente hoje de manhã. Um partido político revolucionário, transformador, ele tem o pé na rua, tem o pé no barro, ele tem a possibilidade da transformação e ele tem uma ação representativa dentro do parlamento que faz sentido e está de acordo com o que a gente faz na rua. É essa coerência que faz do PSOL um partido tão necessário hoje no Rio de Janeiro. Foi assim no enfrentamento ao PMDB do Rio de Janeiro, no governo Cabral e no governo Pezão. Nós não saímos do pé desse governo. E hoje, depois de 12 anos, eu estou saindo da Assembleia Legislativa. Quando eu entrei para deputado estadual, eu entrei sozinho, só tinha eu do PSOL, agora tem uma bancada forte lá, mas quando eu entrei, o Cabral se tornou governador naquele momento. Foram 12 anos onde o PSOL enfrentou diretamente o PMDB. No final desses 12 anos, o Cabral está preso, o Pezão irá, e boa parte do seu governo está preso, está detido. E muito se deve às denúncias, à fiscalização e à independência que o PSOL teve no Rio de Janeiro. Não foi o judiciário, até porque o judiciário foi conivente muitas vezes com este governo do PMDB. Fomos nós o tempo inteiro que tivemos a coerência de denunciar o PMDB do início do governo Cabral, no chamado auge do Rio de Janeiro, nos mega eventos, na mega farra, na mega corrupção. Foi isso que nós tivemos no Rio de Janeiro. Uma das denúncias do Cabral é na obra do Maracanã, que nós aqui denunciamos inúmeras vezes. Nós não entramos na euforia FIFA. Nós denunciamos os absurdos, as arbitrariedades e os desvios que tinham tanto na Olimpíada quanto na Copa do Mundo. Nós falamos isso aqui, em praça pública e no parlamento. Então o PSOL é cada vez mais fundamental. O Rio de Janeiro, ele ficou mais triste. O Rio de Janeiro, ele perdeu o seu brilho quando nós perdemos a Marielle.
Não há dúvida que essa cidade perdeu muito no seu sentido quando nós perdemos a Marielle. A Marielle foi retirada, arrancada dessa cidade, arrancada das nossas vidas por uma política. Eu ainda não sei qual política, ou quem matou e quem mandou matar, mas nós saberemos. Nós não vamos calar um único segundo, um único dia, enquanto esse crime não for esclarecido. No Rio de Janeiro, se por um lado tem o PSOL, que está na praça pública, que está nas instituições, que está denunciando, que está formulando, que está ouvindo, que está fazendo, tem também uma força política forte no Rio de Janeiro que é capaz, através do medo e do ódio, de matar. É capaz de arrancar vida. É capaz do que há de mais brutal e inaceitável. Nós podemos ter todas as diferenças políticas do mundo com outros partidos, sejam de direita, sejam de esquerda. Mas não é aceitável em nenhum país do mundo, não é aceitável em nenhuma república do mundo que a violência seja forma de fazer política. E isso a gente tem que enfrentar com coragem e com coerência. A Marielle é um sentido que essa cidade perdeu. Mas o mundo descobriu. O que o Rio de Janeiro perdeu, o mundo descobriu que é possível e é necessário se fazer política diferente. A Marielle estava aqui sempre nas sextas-feiras. E ela vai estar sempre aqui e onde quer que cada um de nós estejamos, porque é a gente que tem que manter a Marielle viva. Um beijo a todos, bom final de semana. Agora queremos ouvir o vereador professor Tarcísio Mota. Quem conhece, toma nota. O Luiz está inspirado hoje. Deve estar inspirado hoje. Está inspirado hoje porque Erundina está aqui. Erundina, parabéns por esse título estadual. Olha que nem meu Vasco tem esse ano título ainda estadual. Calma lá que o teu também não tem não. Ah, o teu também não tem não. Melhor não fazer metáfora com futebol, né, Fred? Mas, Erundina, eu queria dizer que a possibilidade de te conhecer, a possibilidade de fazer política a seu lado, é uma possibilidade que me honra muito. Eu que acompanhava lá a situação da Prefeitura de São Paulo, admirando, brigando junto, indignado com as sabotagens que acontecia, eu que acompanhei de longe a tua trajetória, hoje poder estar aqui do teu lado, é uma honra. Muito obrigado pela tua alegria, você é sem dúvida alguma uma inspiração. Muito obrigado, esse título é mais do que merecido. E é importantíssimo que a gente pense nisso. Tem gente que diz aí que ser de esquerda, ser comunista, ser socialista é um arrobo da adolescência, da juventude, que quando a gente amadurece a gente percebe que aqueles sonhos não dão em nada. Não é verdade. São muitos daqueles que dedicaram a vida inteira pela transformação da sociedade, que sonham com a possibilidade de um mundo melhor e que dedicam a vida inteira a isso, que dedicam a vida inteira a lutar as batalhas certas, mesmo que a maior parte delas não seja vitoriosa, porque para nós não é possível dar um passo atrás, porque para nós não é possível abandonar o sonho, porque para nós não é possível abandonar a esperança de que todos os seres humanos existem para ser felizes. Como diz Erundina, nós não apostamos no ódio e no medo, nós entendemos e apostamos na possibilidade que os seres humanos têm de construir um mundo onde a convivência exista. E isso nos move. E a tua fala, Erundina, só nos dá mais energia, mais esperança e mais vontade de seguir na luta. Mesmo que ontem, aqui na Câmara de Vereadores, a gente mais uma vez veja o oposto disso. E o oposto disso não é o fato de que o prefeito Crivella conseguiu derrotar o pedido de impeachment. Porque se fosse o jogo jogado nas regras democráticas e a maior parte dos vereadores tivesse votado contra o pedido de impeachment, contra a abertura do processo, porque acreditam que de fato não se cometeu nenhum crime, isso é próprio da democracia. Mas para o prefeito Crivella impedir que a gente começasse a investigação ontem, o que ele fez não é a democracia. O que ele fez foi distribuir cargos. O que ele fez foi ameaçar retirar cargos. Os vereadores votaram contra o pedido de impeachment
porque eles têm medo de que a população decida de novo quem deve ser o prefeito da cidade, porque esses vereadores têm medo da democracia, porque no fundo eles se movem para garantir os seus interesses nos cargos públicos que eles ganham ou perdem dependendo da conveniência do Poder Executivo de plantão. E isso a gente precisa, de fato, discutir aqui na esquerda. Nós precisamos apresentar para a sociedade de que é possível governar de outra forma. Nosso partido nasceu da divergência com uma série de práticas que o governo Lula teve ainda lá em 2003. Parte dessas divergências foi a forma através do qual se aprovou a primeira reforma da Previdência dele lá atrás. E essa reforma foi aprovada também com negociatas que ofereciam cargos, ameaçavam retirada de cargos, faziam alianças com Sarney, com Barbalho, com Renan Calheiros e com todo mundo. Nós precisamos discutir, será que não é possível administrar uma cidade como o Rio de Janeiro a partir de um programa de propostas concretas que no diálogo com a população consigam de fato garantir que essas propostas sejam implementadas? Claro que é possível, mas aí a máfia não pode ser a verdadeira governante dessa cidade. Aí não podem ser as máfias das OS, as máfias dos empresários de ônibus. O prefeito Crivella agora anuncia que ônibus vai ter Wi-Fi, ônibus vai ter carregador, vai voltar a cada empresa ter sua cor, ignorando completamente tudo aquilo que a gente investigou esse ano e provou que essa passagem é muito mais cara do que devia ser. Para azar dele, hoje mesmo sai divulgado um estudo internacional, e não é nenhuma empresa comunista de esquerda não, para dizer que o Rio de Janeiro, essa cidade bela que Erundina aqui falava, tem o pior sistema de transporte do mundo, aquele que é mais caro, aquele que a relação entre passagem e o salário médio dos trabalhadores é a pior do mundo. E tenham certeza, o sistema de transporte do Rio é o pior do mundo para vocês, porque ele é o melhor do mundo para o Barata e sua gangue, para o Barata e sua curriola, o Barata e sua curriola que fizeram o que quiseram durante a administração Eduardo Paes nessa cidade. Fizeram o que quiseram durante a administração do MDB. E que no prefeito Crivella rolou um momento lá de como é que eles se arranjam, como é que eles se ajeitam. O então vice-prefeito Fernando McDowell chegou a não conceder o reajuste que eles queriam. Mas aí o McDowell foi retirado, foi para um cargo decorativo, infelizmente faleceu. E aí o prefeito Marcelo Crivella se curvou ao interesse dos empresários, porque disso eu não pararei de falar, porque se no Palácio da Cidade o Crivella estava ferindo o princípio do Estado laico, porque se no Palácio da Cidade ele estava oferecendo vantagens para que pastores indicassem pessoas para furar a fila das cirurgias, fazendo com que o nosso sistema de saúde, absolutamente sucateado, mas naquilo que ele está sucateado ele sirva a uns de forma privilegiada e a outros não. Esse mesmo prefeito Marcelo Crivella não tem o mínimo de coragem de dizer que os empresários de ônibus deveriam pelo menos cumprir os contratos. Nós não estamos querendo que eles façam nada mais do que cumprir os contratos, isso eles não fazem. Por isso, nossa bancada da Câmara de Vereadores, por entender que pouco importa que aquela reunião no Palácio da Cidade foi de fato com pastores, ela podia ser com sindicalistas, que eu sou, Tatiane Rose nós somos sindicalistas. Se o Crivella tivesse chamado no Palácio da Cidade uma reunião com sindicalistas para dizer, olha, vocês são diretores do sindicato, tragam aqui uma lista que a Márcia vai furar a fila do CISREG, seria o mesmo crime. Seria o crime de responsabilidade, seria improbidade administrativa. Mas, e aqui está um detalhe importante,
ao fazer isso com uma religião específica, Crivella está perseguindo todas as outras. Todas as outras. Porque o princípio do Estado laico é aquele que garante que nenhuma religião seja privilegiada ou perseguida. E ao privilegiar uma, você escanteia, você diminui, você persegue as demais. Foi isso que eu tentei fazer ontem na Câmara de Vereadores, quando no meu pronunciamento usei frases para que a própria galera que estava defendendo o Crivella percebesse a contradição. Porque quem defende o básico, que é todos devem ter iguais em direitos, todos devem ser iguais em direitos, que cada cidadão deve ter o mesmo direito que os outros. Naquela reunião do Palácio da Cidade, Crivella, ao oferecer que alguns cidadãos fossem operados mais rapidamente do que outros, só porque são da curriola do prefeito, seja ela qualquer que seja essa curriola, o Crivella demonstrou aquilo que nós denunciávamos ainda na campanha. Ele governa para alguns e não para outros. Esses alguns são de fato diferentes dos alguns lá do Eduardo Paes. Cada um escolhe sua máfia, cada um escolhe sua curriola. O pessoal aqui está dizendo que a nossa curriola são os trabalhadores. Para quem a gente vai governar, são aqueles que trabalham e vivem do próprio trabalho. São então os trabalhadores e não os empresários. São todos os trabalhadores e não apenas os trabalhadores evangélicos, católicos ou ateus. Essa é a diferença. A gente aposta na democracia. Queria encerrar minha fala e a Erundina disse uma frase hoje que eu quero conseguir guardar e usar várias vezes. Ela disse assim: o novo nasce do povo. Vou repetir: o novo nasce do povo. Essa frase é de uma sabedoria tão grande, porque diante de tanta desgraça que a gente está vivendo, de tanta morte que a gente encontra pelo caminho, dessa política de segurança insana, do assassinato de tantas pessoas, como nós vimos ontem aqui na Rio Branco, naquela passeata, que lembrava de Marielle, mas lembrava do Marcos Vinícius, lembrava da chacina do Borel, lembrava de uma série de outras mães, e elas estavam todas aqui, para lembrar que são todos frutos de uma política de segurança insana. Ainda assim o povo resiste. Ainda assim o povo inventa formas de sobreviver, de se reinventar, de ser feliz nos mínimos detalhes. Um governante que aposta no povo é um governante que vai ouvir o povo, que vai dar poder ao povo. Nós não queremos o poder para exercer o poder a partir de nós mesmos. Nós queremos o poder para distribuir o poder, porque a gente já sabe e acredita que o novo nasce do povo, nasce das lutas do povo, e só a luta muda a vida. Muito obrigado, parabéns, Erundina, estamos juntos, estou emocionado aqui. Muito bem, vamos passar sem mais delongas. Queremos ouvir agora, ela é vereadora em Niterói, assim como a Marielle é uma das expressões do protagonismo das mulheres nas fileiras do PSOL, Talília Popene, Flor e Pedra. Rapidinho. Pra ficar bem no vídeo. Gente, boa tarde. Boa tarde quem tá passando aí pela rua, saindo do trabalho, na hora do almoço. Hoje é um dia muito especial. Especial para nós, mulheres, que ocupamos essa política tão pouco representativa da nossa diversidade. E eu, uma quase jovem, eu acho que todas nós também, jovens, queríamos agradecer a quem é jovem há mais tempo e que inspira a gente todo dia. Eliomar, querido companheiro aqui do Rio de Janeiro, e ele está por aí, mas está ouvindo. E Erundina, eu queria dizer que estou muito emocionada. E a capacidade que você tem de toda vez que pega o microfone e ajuda a gente a ressignificar os nossos sonhos, ajuda a gente a entender que só sonhando, e a potência de sonhar, sabe? A potência de acreditar que esse mundo utópico, que é o mundo socialista, mas que não é utópico, é possível.
é incrível. Eu, enquanto mulher, me sinto muito representada, enquanto socialista, enquanto alguém que entende que essa política atual é a barbárie, que esse sistema social e econômico é também um modo de vida. O capitalismo impõe também um modo de vida. É a barbárie. E você consegue, no seu corpo, na sua voz, na sua história, ser muito referência para nós. Gratidão, gratidão por você existir, por você seguir lutando, porque não são tempos fáceis. Acho que a política está muito afastada da vida concreta. A política ainda é entendida como a política dos engravatados que ocupam os palácios, que usurpam o poder que é o poder do povo, o poder popular. Aqueles que ocupam majoritariamente esses espaços institucionais são aqueles que, infelizmente, tiraram a política do seu lugar. E essa frase que o Tarcísio repetiu aqui e que você trouxe, Erundina, que o novo nasce do povo, não há outra forma de transformar essa barbárie senão com a organização popular, senão com a mobilização do povo. E nossos mandatos, futuros mandatos, têm que ser instrumento da mobilização popular. A sua história é uma história que se colocou a serviço da mobilização popular. Os seus mandatos se colocaram a serviço da mobilização e da organização popular. E essa é a única forma de devolver para o povo esse poder usurpado. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, o que Crivella mostrou como expressão do que ele entende que é a política, de privilegiar um setor, de negar o direito da coletividade, é tirar a política do seu lugar. Tem muita gente passando aí, gente que veio de cada canto do estado do Rio de Janeiro, de Bangu, Campo Grande, Baixada, que pega o ônibus da Maré, que pega o ônibus cheio, demora 2 horas para chegar no trabalho, depois volta mais 2 horas. Política é isso. Se o preço do pão cabe no bolso do trabalhador ou não, se o preço da carne cabe no bolso do trabalhador ou não, se o ônibus vai ser seguro para a gente que é mulher ou não, se o modelo de segurança pública vai matar os nossos filhos ou não, se o Estado vai garantir esgoto tratado, água na favela, ou vai chegar nesses espaços, na Baixada, na periferia, na favela, com violência, que é o que acontece hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, num país que mata 153 pessoas por dia, e a cada 10 homicídios, 7 são de pessoas negras. Responsabilidade do Estado. A trajetória de Erundina é uma trajetória que enfrenta essas desigualdades históricas. Nosso país, que foi o último a abolir a escravidão, um país com uma lógica patriarcal, que produz uma relação desigual entre homens e mulheres, um país fundamentalista, que sistematicamente ainda rompe do Estado laico. Lá em Niterói, onde sou vereadora, se lê a Bíblia, Erundina, todo dia antes da sessão. Eu não tenho problema com a Bíblia. Não tenho nenhum problema com a Bíblia. Mas o Estado é laico e tem que estar serviço da diversidade. Não dá para um prefeito privilegiar um setor. Não dá e furar uma regra de um setor público, porque isso é negar o que é público e privatizar o que é público. E o problema da separação da política real, que é isso aqui, da política que hoje é entendida enquanto política, é a privatização do que é público. O que é público é apropriado por aqueles que usurpam o poder e ocupam aquele espaço que não é deles. O poder é do povo e o povo deve ser devolvido por cada um e cada uma de nós que ocupamos os espaços formais de poder. Digo espaços formais porque se nós, mulheres, somos minoria nas câmaras, nos palácios, nós somos maioria do povo, em especial nós, mulheres negras. Quando falta arroz da cesta básica, lá na periferia, lá na favela, quem é que se reúne para completar a cesta básica da vizinha? São mulheres, em especial mulheres negras. Quando não tem creche pública, quem é que se organiza para ficar com filho? São mulheres, numa rede de solidariedade que é política também. Isso é política que a gente tem que ser instrumento quando
eu vou caminhar para terminar, tem profundas desigualdades. É um país que tem a barbárie, né, como expressão no corpo de alguns. A lógica do capital, que Erundina bem falou aqui, do quanto o socialismo é alternativa para isso. E há tantos mitos em torno do que é o socialismo, né? Tantas mentiras em torno do que é socialismo. Socialismo é um modo de viver, que não aguenta e não aceita nenhuma desigualdade entre ricos e pobres. Não aceita que tem patrão para explorar empregado. Não aceita que o Estado sucateia os direitos trabalhistas. O socialismo é um modo de viver em comunhão, é um modo de enfrentar o machismo que atravessa os nossos corpos todo dia, é um modo de enfrentar o genocídio dos jovens favelados negros que estão sendo assassinados todo dia, é a forma de enfrentar a LGBTfobia que mata mulheres lésbicas, que nega o direito de amar dos bissexuais, que nega o direito a existir de transexuais travestis. O socialismo é a negação da barbárie que avança sobre o campo, sobre as florestas, com o agronegócio. É a negação de que 1% de brasileiros dominem metade da riqueza. Isso é inaceitável, porque enquanto tem gente ganhando dinheiro às custas do povo, tem povo passando fome, voltando a usar lenha para poder cozinhar nesses tempos de barbárie. Então, ou é socialismo ou é barbárie. Temos que falar mais de socialismo, porque não é um sonho, é um caminho, um modo de viver cotidiano. Precisamos romper com essa velha política. A gente ocupa a praça todo dia por isso, porque a praça é o lugar do encontro, da escuta, é o lugar de romper com aquilo que é velho, de sair dos palacetes, dos gabinetes e dialogar com o povo, que é nossa obrigação enquanto gente eleita. Todo poder ao povo. Erundina representa com a sua história esse poder popular. Segue nossa resistência. Ontem fizemos um ato lembrando nossa companheira Marielle. Ela estaria muito orgulhosa desse dia de hoje. Vamos em frente com mulheres trabalhadoras, ocupando a política para romper com a velha política, subverter a velha política e compartilhar o poder com quem é dono do poder, que somos nós, povo que circula pela cidade. Muito bem, Thalíria, muito obrigado. Agora queremos ouvir o deputado estadual Flávio Serafini. Olá, gente, boa tarde. Vamos lá, gente, boa tarde. Boa tarde. Sei que já está ficando cada vez mais cansativo, é muita gente falando, mas é fundamental esse momento de encontro. Hoje, o Buraco do Lume foi não só um espaço de prestação de contas do que fazem os nossos mandatos, dos enfrentamentos da política, do pedido de cassação do Crivella, um pedido de cassação necessário, importante, para enfrentar o que ele estava fazendo. É importante que cada um pense o que significa a oferta que o Crivella fez de que quem era ligado aos pastores da Igreja Universal do Reino de Deus tivessem vantagem procurando uma assessora dele para furar a fila do serviço de saúde, do serviço de regulação em saúde. Significa que pessoas com catarata poderiam ver avançar os seus problemas, ficar cega, ter problema grave, porque ele deu prioridade para alguém que não tinha que está na frente dele, mas que passou à frente da fila porque era da igreja dele, porque fazia parte de um esquema religioso eleitoral, que pessoas com varize, precisando tratar, podiam ter problema de mobilidade, podiam ter seus problemas agravados, porque o Crivella furou a fila de alguém da Igreja Universal que faz parte do esquema de apoio político-religioso dele. Isso é muito grave, isso é muito grave. É o Brasil andar para trás e para a época pré-Constituição, onde o serviço público era uma janela aberta para quem mandava. Não dá para aceitar, não dá para aceitar que se ataque o Estado laico. É mais grave ainda que essa furada de fila tente se dar para quem é de determinada religião. É mais grave por quê? Porque amanhã nós vamos ter um prefeito de outra religião
que vai facilitar para quem é de outra religião e vamos mergulhar em conflitos interreligiosos no Brasil de uma forma que a gente nunca mergulhou, apesar do histórico de perseguição às religiões, especialmente as religiões de matriz africana. O Estado assumir esse protagonismo, ser capturado por uma determinada religião, é a gente se afastar do Estado laico, é a gente dar um passo no caminho cada vez mais da barbárie. Esse ano, o mapa da violência mostrou que o Brasil passou de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. É o recorde. Nunca estivemos tão violentos quanto agora. É o reflexo da nossa crise social. É o reflexo do fracasso da nossa política social e da nossa política de segurança. A chance de um menino negro morrer é 2,5 vezes maior do que a de um menino branco. Porque esse menino negro que morre é o que teve o direito negado desde a infância. É o que não chegou à creche, é o que não chegou à escola, é o que não teve moradia digna. Por isso que é impossível falar desse problema racial sem falar da questão de classe no Brasil. Desse país, que é a 7ª economia do mundo e um dos 10 países mais desiguais. É fundamental enfrentar a desigualdade, é fundamental enfrentar as condições sociais que levam o nosso país para a barbárie. E o que a gente tem assistido é crescer o discurso de ódio. É com a dinâmica do golpe, tem um candidato a presidente liderando as pesquisas, que a única coisa que apresenta como proposta para a população é a mobilização do ódio e da violência. É armar, é que cada cidadão tem o direito de se armar. Morrem policiais toda hora, porque são abordados em assaltos, e ao serem identificados como policiais armados, são assassinados. E uma população comum vai andar armada para, numa situação de violência, está ainda mais sujeita a ser vítima de homicídio, está ainda mais sujeita a ser vítima de latrocínio. Isso não é saída nem para a segurança, nem para a nossa crise social. Mas isso é mais um passo para a barbárie que quer aprofundar os conflitos religiosos, para a barbárie que quer mobilizar a violência, para a barbárie que retira direitos dos trabalhadores, que congela os gastos sociais por 20 anos. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos 1.200.000 adolescentes. Só 600.000 estão na sala de aula. 600.000 hoje não conseguem exercer e usufruir do direito à educação pública ou privada que seja, estão fora das salas de aula. São esses adolescentes que depois vão encher o sistema socioeducativo. 83% dos adolescentes internados no DEGAS têm em comum o fato de estarem há 6 meses, no mínimo, fora de uma escola. Primeiro, a gente nega o acesso à educação. E depois, a medida apresentada é a prisão. A gente tem que enfrentar essa realidade. Ou a gente enfrenta a nossa crise social, ou a gente reafirma a necessidade imperiosa dos direitos humanos, de uma política de segurança pública que não olhe para o varejo, que não finja que faz uma guerra às drogas para fazer uma guerra aos pobres. Esse ano, em 70 ações policiais em favela, foram apreendidos 52 fuzis. Uma ação no aeroporto do Galeão, uma ação de inteligência no aeroporto do Galeão, apreendeu 60 fuzis. 70 ações em favelas, com dezenas de mortos, apreenderam 52 fuzis. Uma ação apreendeu 60. Uma das vítimas de uma dessas ações foi o garoto Marcos Vinícius Namaré, que falou: mãe, eu vi, foi o blindado. Eles não viram que eu estava uniformizado. O que é uma criança naturalizar a morte a ponto de falar: olha, eu estou uniformizado? Não era para eles terem me matado, não era para eles matarem ninguém. Se querem combater o tráfico, que combata a lavagem de dinheiro. Para onde vão os bilhões? Para onde vão os bilhões das armas? Mas não façam tiroteio nas nossas favelas. Não matem a nossa juventude, que tem o seu direito negado. Primeiro se empurra uma parcela da nossa juventude para a violência e depois se mata. O
que a gente quer é enfrentar a nossa crise social. O que a gente quer é que não haja mais Marcos Vinícius morrendo com tiro, seja do tráfico, seja da polícia, seja do que for no estado do Rio de Janeiro. E aí, o caminho para enfrentar isso não é o caminho da barbárie, é o caminho da garantia de direitos, do enfrentamento das desigualdades, de superar as estruturas desse país, que uma pesquisa recente mostrou, uma pesquisa em 30 países, mostrou quanto tempo demorava para uma família extremamente pobre chegar ao patamar médio da população. Na Europa, demorava 2 gerações, na maior parte dos países europeus. No Brasil, demorava 9 gerações. O filho do muito pobre, o filho do que vive na miséria, no Brasil, está fadado a continuar na miséria. Ou a gente enfrenta essa realidade, ou a gente muda o caráter do Estado brasileiro, capturado pelos bancos, pelas empreiteiras, pelas oligarquias políticas que se apropriam do Estado brasileiro para lutar por privilégios, de um poder judiciário que recebe salário de 50, 60 mil reais, enquanto tem gente reclamando que paga uma bolsa de 70 reais para uma família que está na miséria e que não tem nem com o que se alimentar. Tem bolsas de dezenas de milhares de reais, bolsa educação, bolsa saúde, bolsa moradia para o judiciário. E agora o pobre não pode ter uma bolsa para sair da situação de miséria e botar um prato de comida na sua mesa. Não dá para aceitar. Temos que enfrentar. O momento que a gente vive hoje é um momento onde o país está com a sua democracia se corroendo. É um momento onde a gente não sabe dizer como vai ser o amanhã. Ou a gente se posiciona, ou a gente participa da luta política, aponta um caminho da fraternidade, da consolidação e do aprofundamento da democracia, ou a gente vai mergulhar cada vez mais na lógica da barbárie. É fundamental reafirmar a generosidade, a possibilidade de uma alternativa para a nossa sociedade que não seja alternativa da violência e da crise que a gente está enfrentando. Paulo Freire dizia que esperança que não se organiza morre. Organizemos a esperança, organizemos a transformação necessária e vamos fazer isso coletivamente. Vamos juntos, gente. Muito bem, deputado estadual Flávio Serafini. Agora queremos ouvir o vereador de Niterói, Paulo Eduardo Gomes. O sol de inverno começa a descambar aqui e a gente naturalmente vai, além de falar, ganhar uma certa cor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de publicamente elogiar o comportamento da bancada do nosso partido na Câmara de Vereadores no dia de ontem. O que aconteceu no dia de ontem, Tarcísio não está mais aqui, o David não está mais aqui, Babá não estou vendo, mas eu quero publicamente dizer, eu e Tatiana estávamos lá acompanhando o durante o tempo todo, quero dizer que com muita alegria a gente viu a nossa pequena bancada cumprir um papel pedagógico que auxilia, apesar da derrota na votação, auxilia a população carioca a compreender exatamente o resultado das suas escolhas, para o bem ou para o mal. Porque a população carioca teve, há menos de 2 anos atrás, a possibilidade de escolhas entre uma candidatura que nos representava e com toda clareza, junto com a Luciana, e ainda está por aqui, a Luciana representou o nosso partido naquela campanha e ela optou pela escolha que levou Crivella à prefeitura do Rio. Não foram marcianos, não foram lunáticos, foi a população carioca que fez Crivella ser o prefeito da cidade de Niterói. E é com muito orgulho que a gente assistiu a nossa bancada de Niterói, não, no Rio. Niterói é Rodrigo. Eu tenho muito